Jeremias, capítulo 2, versículo 26 a 31. Diz a palavra do Senhor: como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. Eu vou repetir de novo. Deus não está falando com outros povos, Deus não está falando com gente de outras nações, Deus está falando com o seu povo, e Ele está dizendo, vamos ler de novo do 26 em diante: como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai. E a pedra: você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia, dizem: levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Porque os seus deuses o ajudar são tantos quantas as suas cidades. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou seus profetas. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Somos livres para fazer o que quisermos. Como eu disse, Deus está falando com o seu povo. Deus está dizendo que o povo estava agindo de uma maneira errada, diferente daquela que ele tinha alertado lá em Êxodo, capítulo 20, os primeiros 6 versículos, quando Deus vai dar os 10 mandamentos. Começa dizendo: então Deus falou a todas essas palavras, Êxodo 20, de 1 em diante: eu sou seu Deus, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Alguém vai dizer, mas que Deus mau, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações. Olha que diferença, lá em cima diz terceira e quarta geração. Mas Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você quer ser abençoado? Você quer que seus filhos sejam abençoados? Você quer que seus netos sejam abençoados? Acho que a Dani nem pensa nos netos ainda, né? Mas começa a pensar, porque passa rápido. Passa rápido. Daqui a pouco está o Arthur trazendo os seus. Mas se você quer que a sua descendência, até 1000 gerações, sejam abençoados, você só precisa fazer uma coisa. Você precisa, como diz ali o último versículo do capítulo 20 de Êxodo, versículo 6, ele faz misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, qual que é a sua parte? Qual que é a sua lição de casa? É guardar os mandamentos de Deus. Eu lembro quando eu ia para a escola que no final da aula a professora escrevia para casa. Aí tinha lição para fazer em casa. A pior coisa era quando no último dia de aula eu estava feliz da vida e aí a professora escrevia na lousa para as férias. Aí eu falava, vai ter lição das férias. Uma vez na escola das nossas crianças deram lição das férias. Só que não era uma lição que dava para sentar um dia inteiro e fazer tudo. A lição dizia, no dia tal é para ler tal coisa e fazer tal exercício. No dia 27 é para fazer isso, aquilo e aquilo outro. No dia 28 é para... Acabou com as nossas férias, porque não podia mentir também, né? Quando voltava para as aulas não podia dizer que tinha feito tudo, tinha que fazer no dia. Vamos falar com a escola depois de um tempo. Mas a bênção de Deus vai acompanhar a mim e a você e aos seus netos, bisnetos, até 1000 gerações, se você guardar os mandamentos de Deus. O inimigo, sabendo disso, de várias formas ele tentou e por algumas vezes conseguiu levar o povo de Deus a seguir os deuses de outros povos. Lá em Gênesis Deus tinha dito, não é para fazer imagem de escultura, não é para adorar, não é para prestar culto, mas às vezes o povo de Deus começava a achar interessante o que os outros povos faziam e começaram a trazer conceitos, trazer ideias, começaram a fazer as coisas que os outros povos faziam. O próprio rei Salomão foi casando, e cada mulher que ele casava trazia o culto lá do povo dela, porque os casamentos eram como que fossem negociações entre povos, e cada mulher trazia um deus, e para cada mulher ele começou a preparar templos, e o povo de Deus foi se afastando. E aí nesse trecho que nós lemos agora de Jeremias, Deus está falando que o povo dele ia ser envergonhado. Não só o povo, mas também os reis, os príncipes, os sacerdotes e os profetas. Porque o povo estava fazendo exatamente aquilo que Deus tinha proibido. Há um tempo atrás começaram a falar em customização. Houve um tempo que a gente só conseguia camisetas iguais às do Rogério ali, brancas, do jeito que o Alexandre gosta, né? A gente às vezes ganhava, a vovó trazia uma roupa colorida, ele não gostava muito, mas se era uma camiseta branca,
uma camiseta de uma cor só, aí eram as preferidas dele. Até que de repente inventaram acrylex. E aí a minha irmã Maria Esther, que era adolescente na época, de repente comprou uma tinta acrylex e desenhou uma coisa na camiseta dela e pintou. E quando ela chegou na igreja, de repente ela começou a conseguir alguns pedidos. Gente que trazia a camiseta e já trazia o desenho e dizia: pinta esse desenho na minha camiseta. Hoje a gente vai na loja e compra camisetas já prontas, mas na época não tinha nada disso. É a tal da customização. Aqui na igreja, durante um tempo, de repente a Margarete veio com uma camiseta toda cheia de coisinhas diferentes. Ela cortou a gola, fez umas costuras aqui, umas costuras ali, umas florzinhas, e aí de repente você só via a gente trazendo camiseta para ela, dizendo: faz na minha camiseta também. Alguns carros você vai na loja, escolhe e diz: eu quero esse aqui. Mas alguns carros muito caros, você entra em contato com o vendedor, com a concessionária, e aí você vai dizer que cor você quer o carro, que tipo de motor você quer no seu carro, que tipo de transmissão você quer, qual tipo de roda você quer, que tipo de assento você quer, a cor do vidro, e eles vão preparar o carro para você. Vai ser um carro sob medida para você, único. Dificilmente você vai achar um carro igual. Nessa questão de adoração, é muito comum as pessoas quererem fazer um Deus de acordo com a ideia que a pessoa tem. Eu, por exemplo, nunca vi a foto da minha bisavó. Eu nem sei o nome dela, mas eu sei que eu tive uma bisavó, tá bom? Disso eu tenho certeza. Mas eu nunca vi. Aí imagina se hoje eu decido fazer uma estatuazinha da minha bisavó, sem nunca ter encontrado uma fotografia, nem um livro dizendo que tamanho que ela era, se ela era baixinha, se ela era alta, se ela era gordinha, se ela era magrinha, se ela era morena, se ela tinha cabelo assim ou assado. E eu tentar fazer uma estátua da minha bisavó, vai ser uma estátua que alguém vai olhar, se alguém daquela época viesse hoje, ia dizer: quem que é essa daqui? Nunca vi. E eu diria: é minha bisavó, mas eu conheço, ela não era assim. Então, muitas vezes as pessoas preparam uma estátua com base na outra estátua que já viram, que foi preparada com base numa outra estátua, que foi preparada por um artista que de repente se inspirou numa pessoa. Eu estava vendo outro dia, semana passada, que eu fui pesquisar sobre as moedas brasileiras por causa da mensagem, e aquela imagem que tem atrás de algumas moedas foi inspirada numa atriz. Eles mudaram o rosto, porque a pessoa que foi preparar a moeda achou que o rosto da atriz era mais simétrico e tudo mais, e deu uma ajeitada numa atriz que era famosa na época. Mas muita gente quer fazer um Deus de acordo com a sua concepção. É um ídolo do meu gosto. Assim como as pessoas querem escolher um carro, tem gente que às vezes quer fazer um ídolo do seu gosto. Olhe lá Jeremias capítulo 10. Vai um pouquinho mais para frente. Jeremias capítulo 10, ele está falando exatamente sobre isso, sobre fazer uma estátua. E Jeremias capítulo 10, nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Deus está falando com o seu povo, Israel.
Deus não está falando com os assírios, Deus não está falando com os caldeus, com os babilônios. Deus está falando com Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios. Quem que eram os gentios? Você se lembra lá do Chaves? Que o Kiko, quando ficava bravo com os amiguinhos, o que ele dizia? Gentalha, gentalha, gentalha. Quer dizer, eu sou importante, o melhor aqui do bairro, e o resto é tudo Zé Povinho. Gentalha. Gentil era gentinha. Os judeus achavam que eles eram os importantes, os famosos, e os que não eram judeus eram gentios, eram gentinhas. Deus está dizendo que não era para os judeus aprenderem o caminho dos gentios. Nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore no bosque e um artífice, ou seja, alguém que sabe das artes de esculpir, um artífice, a trabalha com martelo, com a prata e ouro, a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam que alguém os leve, porque não podem andar. Nem tenham receio deles, pois não fazem mal e também não podem fazer o bem. Deus está dizendo para o seu povo: não vão imitar os outros povos, porque os outros povos fazem seus deuses, mas são deuses que precisam ser presos com pregos, porque senão eles caem, e quando caem, se quebram, ou amassam, ou ficam marcados. E esses objetos de culto, é interessante que a palavra que é usada são como um espantalho no pepinal. O que é um espantalho? Quando alguém tem uma horta e os pássaros vêm para comer as verduras e tudo mais, é comum colocar um espantalho, alguma coisa pendurada, fazendo barulho, e às vezes colocam calça, camisa, chapéu, e fica aquilo pendurado no meio da horta, só para que as aves não venham. Está dizendo aqui que eles precisam ser carregados, porque não caminham. Mas não fazem bem e não fazem mal. Ainda ali o versículo 9 diz: trace prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. De cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Então os povos que viviam perto dali de Israel, eles faziam deuses. Mas a palavra aqui está dizendo: não imite, não faça igual. Não é para fazer igual. Lá nos 10 mandamentos já dizia: não é para criar para você uma imagem e se ajoelhar e fazer pedidos. Não é para fazer isso. Se você voltar lá para Isaías capítulo 44, volte um pouquinho só, estamos em Jeremias, vai para Isaías 44. Vai falar aí também sobre a idolatria.
Aí está dizendo Isaías 44:9: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro, aquele homem que trabalha com ferro, pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo, forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e padece, fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel. Se fosse hoje, eu diria o carpinteiro estende a trena, estende o cordel sobre a madeira, com lápis esboça uma imagem, alisa com a plaina, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocado num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquece. E também assa o pão. Com outra parte ele faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer, faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido, como é bom olhar o fogo. Do resto, o resto da mesma madeira que ele preparou comida, da mesma madeira que ele se aqueceu, do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Então isso é a criação de um ídolo do meu gosto. Eu acho que ele tem que ser comprido, eu faço um Deus comprido. Eu acho que ele tem que ser bem gordinho como o Buda. Eu acho que ele tem que estar sentado, aí faço um ídolo sentado. É um ídolo de acordo com o próprio gosto. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que tem a tal da dulia, hiperdulia, latria. Mas toda vez que alguém tenta falar com um dos personagens da Bíblia, um dos apóstolos, um dos patriarcas, alguém da Bíblia que já morreu, o Pedro está vivo? Não, ele já morreu. Falar com alguém que já morreu, como é que chama? Necromancia. É consultar um morto. Meu pai foi um homem santo, cheio do Espírito Santo, mas ele já faleceu. Eu não posso falar com o meu pai desde que ele faleceu. Sinto saudade, sinto. Mas se eu começar a fazer pedidos para o meu pai, eu estarei realizando algo que Deus disse para não fazer.
consultar os mortos, porque os mortos não voltam mais. Os mortos não atendem pedidos. Se eu tentar falar com meu Pai, eu estarei desobedecendo a Deus. Então, fazer um ídolo do meu gosto. Mas sabe, no nosso meio evangélico, alguns têm a tendência de fazer um Deus, com D maiúsculo, entre aspas. Sabe o que significa quando a gente diz entre aspas? Às vezes as pessoas falam alguma coisa e fazem assim, entre aspas. Quando você acha um texto escrito alguma coisa que está entre aspas, pode ser duas coisas. Ou está dizendo o que alguém falou. Por isso que às vezes quando eu mando mensagem no grupo da igreja, eu digo, a irmã Eunice escreveu, 2 pontos. Primeiro o de baixo, depois o de cima. Né? Se você puser o de cima primeiro, ele cai. Então você põe o de baixo primeiro, que ele segura o de cima. Aí eu abro aspas e eu coloco que a Eunice escreveu para mim. E depois eu fecho aspas e às vezes completo a frase. Ou seja, aquilo que está entre aspas significa o que a Eunice escreveu. Mas quando eu, no meio da conversa, eu falo uma palavra entre aspas, significa ao contrário, tá bom? Eu estou usando de uma ironia, por exemplo. No nosso meio, algumas pessoas querem fazer um Deus com D maiúscula, entre aspas, mas um Deus do meu gosto. Porque as pessoas muitas vezes querem ter um Deus. Eu acho que Deus, ele não proíbe tal coisa. A Bíblia fala que ele proíbe, mas eu acho que ele não proíbe. Então, o meu Deus não proíbe. O Deus da Bíblia proíbe, mas eu acho que Deus não proíbe. Então, tem muita gente querendo criar um Deus com D maiúscula do próprio gosto. Eu acho que tal coisa Deus gosta. E aí, se a gente procurar na Bíblia, vai dizer, não, Deus não gosta. Não, mas eu acho que ele gosta. O meu Deus gosta. Como alguns dizem hoje, a minha verdade, não, verdade é verdade, ela é a mesma em todo lugar. Mas alguns acham que, não, eu sei mais do que os outros, e Deus, ele gosta disso. Todo mundo acha que não, mas meu Deus gosta disso. Ou meu Deus não se importa com aquilo. E às vezes a Bíblia está cheia de versículos dizendo, não faça, não faça, não faça, não faça. Não, mas eu acho que Deus não, ele está nem aí. Eu acho que ele deixa passar. Então, no nosso meio, muita gente está tentando criar um Deus, com D maiúsculo, do próprio gosto. A igreja cristã, em várias épocas, passou por fases que ela se afastou da Bíblia e passou a seguir algumas coisas de acordo com as filosofias, com algumas pessoas. Lugares que no passado aconteceram avivamentos, como por exemplo na Inglaterra, onde igrejas foram cheias do Espírito Santo, e o povo foi se afastando da verdade, se afastando da Bíblia, e hoje estão com ideias completamente diferentes da Bíblia. Na Europa, por exemplo, igrejas cristãs estão com ideias que, quando a gente ouve, a gente fala, não acredito. Está na Bíblia. Como é que agora eles estão liberando isso, liberando aquilo? São grupos que estão liberais, estão liberando tudo, estão dizendo que é normal isso, que é normal aquilo. Inclusive na igreja do Nazareno, a gente precisa orar muito pela nossa igreja, porque vai ter reunião, Assembleia Geral esse ano, e gente do Brasil vai como representantes da igreja do Brasil, vem gente dos Estados Unidos para aquela reunião, a reunião vai ser lá nos Estados Unidos, vem gente da África, vem gente da Europa, vem gente da Oceania, e eles se reúnem e vão ser apresentadas propostas para serem votadas. E a igreja da América do Sul e da África, esses delegados são os que têm muitas vezes batido firme
nós não aceitamos essa mudança, nós não aceitamos que isso seja colocado como normal. Então, ore pela igreja. A reunião vai ser agora no meio do ano. Ore para que as pessoas que vão até lá tomem decisões certas. Quem foi à nossa reunião na semana passada viu que tomamos lá uma decisão de votar numa questão lá que será apresentada. Mas em alguns países as pessoas estão criando um Deus de acordo com a própria ideia. Isaías 45, versículo 9 em diante. Isaías 45, versículo 9 em diante. Aí diz o seguinte: ai daquele que discute com seu Criador. Tem muita gente hoje discutindo com Deus. Deus, o Senhor tem que aceitar isso. O Senhor tem que aceitar aquilo. Deus, o Senhor tem que proibir aquilo outro. O Senhor está liberando, na Bíblia diz que pode, mas o Senhor tem que proibir. As pessoas estão tentando discutir com Deus, como se soubessem mais do que Deus. Aqui está dizendo, ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. O que eu sou? O que eu sou? Um caco no meio de outros cacos de barro. Nós somos pó. Nós somos um caco no meio de outros cacos. Tem uns caquinhos que são maiores, outros são menores, mas somos cacos no meio de outros cacos. Nós somos pó. Todos nós somos pó. E aqui está dizendo, ai daquele, versículo 9, que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, esse seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai, por que você me gerou? E à sua mãe, por que você me deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito dos meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus está dizendo, quem é você para ficar discutindo comigo? Como dizem hoje, né? Quem é você na fila do pão? Quem é você para ficar discutindo com Deus? Não queira fazer um Deus do seu jeito. Deus é Deus. Nós é que temos que compreender quem é Deus, o que Ele quer que a gente faça e o que Ele não quer que a gente faça. Ele é Deus, Ele é o Criador. Enquanto alguns constroem um ídolo, um Deus com D minúsculo, do modo e do gosto deles, alguns crentes tentam fazer um Deus com D maiúsculo, entre aspas, do jeito deles. Algumas igrejas tentam fazer um Deus do jeito deles. E às vezes as pessoas estão numa igreja felizes e de repente olham para outra igreja e falam, opa, lá é que Deus está. Aqui não tem Deus. Lá sim, porque o Deus de lá permite isso, permite aquilo, aprova aquilo outro. O Deus de lá é que é mais do meu gosto. Não somos nós que temos que definir o que Deus
tem que fazer ou não fazer, como ele tem que ser ou não ser. Mas há também uma questão que alguns querem um Deus minúsculo para o dia a dia e um Deus para algumas emergências, com D maiúsculo. Olhe lá Jeremias capítulo 2, nós já lemos esse versículo, é o próximo livro aí, mas vamos voltar para ele. Jeremias capítulo 2, versículo 26 em diante. Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a pedra você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Ou seja, ficaram de costas para Deus. Mas, na hora da angústia, dizem: levanta-te, salva-nos. Quando é que se lembram de Deus? Quando o calo aperta, quando a coisa fica feia, quando acontece um problema sério, aí Deus se levanta, me salva, Deus. Ou então quando querem uma bênção, aí eu preciso de tal coisa, aí Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E olha o que Deus fala no versículo 28. Onde estão seus deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Deus está dizendo: vocês não tinham os deuses de vocês, que eram os salvadores, que protegiam, que abençoavam, agora na hora do problema vocês querem a minha ajuda? Cadê os seus deuses? Cadê? Muita gente só se lembra de Deus em caso de emergência. Sabe, às vezes a gente vai em algumas lojas, na parede tem um botãozinho vermelho com um vidrinho na frente e um martelinho pendurado numa corrente. Está escrito em cima: em caso de emergência, quebre o vidro e aperte o botão. Porque se apertar o botão, vai apertar a sirene chamando o bombeiro. Tem muita gente que quer um Deus assim, para chamar na hora da emergência, para chamar na hora que tem um problema, para chamar na hora que precisa de uma bênção, mas só para esse momento. Mas Deus, Ele é um Deus que deseja que você o busque em todo o tempo. Ele é um Deus que deseja que você creia nele e ande com Ele em todo o tempo. Nós já lemos aqui, eu não me lembro exatamente onde está, esqueci de anotar, mas ele fala que Ele é um Deus zeloso. Um Deus zeloso é um Deus que não divide com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é um Deus zeloso. Ele não aceita que você tenha outros deuses. Por isso que ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Ou você está com Deus, ou não está com Deus. O Deus da Bíblia. Ele é um Deus zeloso. Ele não aceita que você acenda uma vela para ele e uma vela para o outro. Que você tem um pé aqui e um pé lá. Ele é um Deus zeloso, Ele quer ser um único Deus. Está em Êxodo, quando a gente lê o Êxodo 20, isso mesmo, versículo 5: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Sabe, marido que é a esposa só para ele,
porque é um marido zeloso. E a esposa também quer um marido só para ela, não quer ficar dividindo o marido com as outras, porque é uma esposa zelosa. Meu marido é meu, e o marido quer uma esposa que é dele, ou seja, os dois têm algo só entre eles. E Deus é um Deus zeloso, Ele não quer dividir o seu povo, Ele não quer dividir você, Ele não quer me dividir com outro Deus. Isso é ser zeloso. Algumas versões, em algumas passagens, dizem: eu sou um Deus ciumento. Eu não quero dividir. O que nós podemos aprender disso tudo? Volta lá para Isaías. Aliás, perdão, falei Isaías. Vamos continuar em Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Versículo 16. Jeremias 10, 16. Quem é esse Deus? Esse Deus da Bíblia, que meu pai orava dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Que era para deixar bem claro de que Deus que ele estava falando. Aí diz o seguinte: aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. O Deus da Bíblia é o Criador de todas as coisas. A Jaqueline hoje, na aula sobre desacelerando, que é algo que nós precisamos fazer hoje, porque às vezes nem para ler a Bíblia, alguns não conseguem porque tentam ler no celular e toda hora está o blup, 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 né? Chegando mensagens, chegando alguma... E aí fica naquela: eu leio ou eu vejo se há alguma emergência, né? E às vezes não é emergência, é só alguma coisinha simples. A gente precisa aprender a desacelerar, às vezes desligar o celular por completo e ler a Bíblia, desligar a televisão e fazer alguma coisa, desacelerar, deixar algumas coisas para fazer depois e vir para a igreja, preparar o almoço antes, uma noite antes, para poder de manhã vir à escola dominical. E aí você vem à escola dominical, quando volta para casa, o almoço está quase pronto, falta pouco para almoçar. Ninguém vai morrer se esperar meia hora para almoçar, até esquentar tudo, preparar as últimas coisas. Desacelerar. E uma das coisas que a Jaqueline recomendou, que é o que é mais provável que abaixa a adrenalina, é ver passarinho. Passarinhar, chama. Passarinhar. Não é o passarinho na gaiola, não, senão você vai ficar nervosa, porque o passarinho vai ficar pulando para lá e para cá, né? E você vai ficar se sentindo preso que nem o passarinho. Vai ver o passarinho solto, voando. Pode ser pombinha, pode ser pardal, pode ser... Você vai descobrir passarinhos diferentes. Chama-se passarinhar. Vai no quintal, observa o passarinho, joga um alpiste, joga uma quirela, e aí você não precisa nem sair de casa, os passarinhos vão vir na sua casa. Mas isso vai te desacelerar. Aqui está dizendo que o Deus que nós precisamos servir, esse Deus da Bíblia, Ele é o Deus que é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou os passarinhos, foi Ele quem criou os cachorrinhos, foi Ele quem criou os gatinhos. Essa semana lá em casa, a pastora Lúcia e eu estávamos cansados, e aí ela disse: eu vou descansar um pouquinho. Eu estava trabalhando lá no computador, me deu sono, eu vou descansar um pouquinho também. Deitei no outro quarto.
porque senão atrapalha o sono dela. Aí de repente a cachorra começou a latir no quintal, e eu falei, ela vai parar. Eu acordei e falei, ela vai parar. Continuou latindo. Aí a pastora lá do quarto que ela estava mandou a cachorra parar. Daqui a pouco ela latiu de novo. Aí eu falei, vou ter que levantar, deve ser as vacas do vizinho aqui no quintal. Olhei lá na varanda, não tinha vaca nenhuma. Falei, deve ser a do vizinho de trás. Ela continuou latindo, olhei na janela, que dá para da parte dos fundos lá do vizinho, não tinha vaca nenhuma. Falei, ué, não é normal. Aí eu desci, a hora que eu abri a porta, a cachorra veio, a Joy, e ela olhava para mim e olhava para baixo do nosso carro. Olhava para mim e olhava para baixo do nosso carro. Falei, tem alguma coisa aí. Quando eu olhei, era um tatu. Tatu escondido embaixo do carro. Né? Consegui pegar o tatu, colocar num lugar longe dos cachorros. Mas foi Deus que fez o tatu. Deus quem fez tudo, a natureza, os céus, as estrelas, a lua, os rios, o mar. Você, eu. Esse é o Deus que você precisa ter como Deus. Mas você é um caco perto de outros cacos e não queira dizer para Deus como que Ele tem que fazer as coisas. O que é que Ele tem que gostar e o que é que Ele não pode gostar. Agora sim nós vamos para Isaías, volte um livro, capítulo 44, Isaías 44. A minha função aqui hoje é mostrar esse Deus. Deus com D maiúsculo e sem aspas. É o Deus da Bíblia. O Deus que disse, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Isaías 44, versículo 6. Ele mesmo diz, assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deus está dizendo, não existe outro Deus. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro. E eu sou o último. E além de mim não há Deus. Não vai surgir outro Deus. Não tem nenhum outro Deus. Ele é o único. Se você é cristão, o cristianismo crê em um só Deus. É uma das religiões monoteístas, que crê que só existe um Deus. O judaísmo também crê que só existe um Deus. Deus está dizendo, eu sou o único. Eu sou o único. Isaías ainda, capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime. Quem é o alto e sublime? É Deus. Assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido. De espírito, para vivificar
o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que é grande, 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 mas Ele diz que Ele habita também no coração do contrito. Contrito é aquela pessoa que ela não é orgulhosa, ela não é cheia de si, ela é contrita, ela é humilde, ela reconhece que há um Deus. Deus está dizendo: eu habito no coração. Você quer esse Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o primeiro e é o último, e além dele não há Deus. Esse Deus está prometendo aqui que Ele quer habitar no coração do contrito e abatido de espírito. Você está com o seu coração cheio de preocupações? Você está com a sua mente cheia de ideias ruins? Esse Deus quer morar aí no seu coração para vivificar, trazer vida. Vivificar é trazer vida. Vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deixe Deus entrar no seu coração, mas tome uma decisão de não ter nenhum outro Deus, nenhuma outra criatura para quem você peça bênção, para quem você peça algum livramento, para quem você peça alguma solução, para quem você peça alguma graça. Peça diretamente a Deus Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. E como é que a gente chega a Deus? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer chegar a Deus direto? Falar com Deus, esse Deus que é Criador, esse Deus que quer habitar no seu coração, quer trazer a vida ao seu coração, ao seu espírito, é através de Jesus Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, peça para Jesus fazer uma limpeza na sua vida, e através de Jesus, em nome de Jesus, você chegará a Deus Pai e vai poder dizer: Deus, me ajuda hoje. Deus, peço o teu socorro. Deus, eu peço a tua direção. Deus, eu preciso tomar uma decisão hoje e eu preciso de sabedoria. E a Bíblia diz que quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Sabedoria nos negócios, sabedoria na criação dos filhos, sabedoria na solução das DRs, marido e mulher, discussão de relação. Deus vai dar sabedoria na criação dos netos, na criação dos filhos crescidos, dos filhos adolescentes, dos filhos jovens. Deus vai te orientar. O Deus que criou seus filhos. Hoje eu dei parabéns para a Irene, porque no mesmo dia ela ganhou duas de uma vez, Gabi e Dani, né? Parabéns. E criou as duas. Glória a Deus, mulheres de Deus. Deus abençoe. Esse Deus, para finalizar, capítulo 64 de Isaías, Isaías 64. Isaías 64. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
desde a antiguidade, desde o Velho Testamento, ninguém encontrou um Deus igual esse Deus Criador dos céus e da terra, que trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus. Espere em Deus. Você tem que tomar decisões, entregue para Deus e espere a resposta dele. Você tem alguma situação para resolver, entrega para Deus e espera Deus trazer a solução. Porque tem coisa que a gente não tem o que fazer. Você precisa de um livramento, entregue para Deus. Mas o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, e nós, um caco no meio de outros cacos. Mas se você tem um Deus que é do seu jeito, que você diz para Ele o que Ele tem que fazer, você que dá ordem, você que reivindica, você que exige, você que faz greve de fome para Ele fazer alguma coisa, porque tem crente que não jejua, tem crente que faz greve de fome. Ou seja, Deus, eu não vou comer nada hoje porque eu quero tal coisa. A idade está tentando fazer, Deus, eu estou passando fome, faz aquilo para mim, vai. Não, nós somos chamados a jejuar, não fazer greve de fome. O Deus do seu jeito, se você na hora da emergência procurar e disser, Deus se levanta e me socorre, Ele vai dizer, cadê o seu Deus? Aquele Deus que você criou, aquele Deus que você fez do seu jeito, pede para Ele. Mas se você espera no Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o primeiro e é o último, e além dele não tem mais nenhum. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seu olho, e vamos falar com esse Deus. Eu não sei se você tem deuses, ou entidades, ou pessoas da história do cristianismo, para quem você faz oração, para quem você faz pedidos, para quem você faz promessas. Eu não sei, mas você sabe. O que a gente viu na Bíblia hoje é que o Deus Todo-Poderoso é Ele quem deseja que você o busque. Ele quer estar no seu coração. E aí você vai falar direto com Deus, porque Ele vai estar no seu coração. Ele vai avivar seu coração contrito, Ele vai avivar seu espírito, e você não vai precisar de ninguém levar recado para Ele. Você vai falar direto com Deus, por intermédio do nome de Jesus Cristo. Aquele que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Vamos falar com Deus. Ó Deus, talvez alguém chegou à igreja hoje, está contrito, está com o coração triste, coração pesado, está com o coração cheio de preocupações, dúvidas, algumas ideias que são ideias que não vêm do Senhor. Alguns talvez estão ouvindo essa mensagem hoje e ao longo dessa semana tiveram ideias de tomar alguma atitude drástica para ver se acaba com tudo de uma vez por todas, mas não acaba, porque somos eternos. E vai trazer também tristeza para a família, para aqueles que ficam. Senhor, talvez alguém hoje, diante desses versículos que nós lemos, e em alguns deles o Senhor mesmo se apresenta dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso,
Senhor mesmo dizendo, eu habito no coração para trazer vida. Senhor, talvez alguém hoje queira dizer, Deus, perdão, porque ao longo dos anos eu não tenho te procurado. Eu tenho procurado deuses, eu tenho talvez criado um Deus do meu jeito, tentando dizer para esse Deus o que ele tem que gostar e o que ele não tem que gostar. Um Deus que talvez tinha que encaixar dentro de uma ideia. Mas, ó Pai, hoje nós vimos que não somos nós quem temos que dar ordens ao Senhor. Não somos nós que temos que questionar por que o Senhor faz assim, por que não faz assado. Por que o Senhor age de um jeito com uma pessoa e age de um jeito com outra. Não somos nós que temos que questionar. Nós temos sim que nos entregar. Nós temos sim que abrir o nosso coração com tudo que está de errado dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos propósitos. Nós temos que nos entregar e dizer, Deus, sou teu. Estou com muitas coisas erradas na minha vida, há situações que eu pratiquei e eu sei que foram erradas, mas, ó Deus, eu te peço agora perdão e te peço, Deus, faz de mim outra pessoa, que eu tenha uma nova chance, como diz a Bíblia, que eu possa nascer de novo, ainda que continuando com a mesma idade, ainda que continuando na mesma família, no mesmo bairro, na mesma cidade, mas que eu tenha a experiência de nascer de novo por intermédio de Jesus Cristo. Mas agora uma pessoa perdoada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que fala com Deus e ouve o que Deus tem para falar, uma pessoa que obedece o que Deus manda fazer, uma pessoa que não questiona aquilo que está na palavra, mas sim uma pessoa que conhece a palavra e obedece. Ó Deus, obrigado por todos que chegaram à tua casa hoje. Obrigado, Deus, por aqueles que vão ouvir a mensagem, talvez ainda hoje, talvez durante essa semana, ou talvez daqui a algum tempo. Obrigado porque a tua palavra continuará ativa e poderosa. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje ou daqui a alguns dias, no hoje da pessoa que estiver assistindo essa mensagem, abençoa que haja, Senhor, convicção dos pecados, busca por perdão e decisão de recomeçar a vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar hoje, alguém precisa recomeçar? Você quer recomeçar hoje? Você quer hoje dizer, Deus, eu preciso te conhecer mais. Deus, eu quero hoje te convidar para morar no meu coração, no meu espírito. Deus, entra na minha vida. Eu preciso de socorro. Eu preciso de direção. Eu preciso outra chance. Eu preciso saber como agir todos os dias. Alguém hoje quer aproveitar esse culto e fazer essa oração? Se você quer, levante a sua mão. Pastora Lúcia e eu queremos orar por você durante a semana, ou talvez conversar ao final do culto.
Se você quiser, fale comigo depois, ou fale com a pastora Lúcia. Se você deseja recomeçar, não volte para casa sem fazer essa oração. Não volte para casa. Pode me chamar, a gente senta aqui no banco, a gente vai conversar, a gente vai fazer oração juntos. Nós estamos aqui para isso, porque um dia alguém fez isso por mim. Amém?